Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. E dando início às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulos 1, 2 e 3. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Segundo Samuel, capítulo 24. 2 Samuel 24. O recenseamento e a sua punição. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e recenseai o povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: que o Senhor, teu Deus, multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, aos olhos do rei, meu senhor. Mas que pretende o rei, meu senhor, com isso? A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gade até Geizer. Foram depois a Galaade e a terra dos Heteus, em Cádiz, e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom. Atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus e dos cananeus, chegando até o Neguebe de Judá, em Bersabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que manejavam a espada. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado, fazendo isso, mas agora apagai, ó Senhor, a culpa de vosso servo, porque procedi neciamente. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, proponho-te 3 coisas, escolhe uma delas, e eu ta infligirei. Gade veio ter com Davi e referiu-lhe estas palavras ajuntando: preferes que venham sobre a tua terra 7 anos de fome, ou que fujas durante 3 meses diante de teus inimigos que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias da colheita do trigo que o flagelo começou no povo, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Aí o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Vendo Davi o anjo que feria o povo, disse ao Senhor: vede, Senhor, fui eu que pequei. O Senhor arrependeu-se então de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo que exterminava o povo: basta. Retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi constrói um altar. Gade veio ter com Davi naquele dia e disse-lhe: sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei com a sua comitiva, adiantou-se e prostrou-se por terra diante do rei, dizendo: por que vem o rei, meu senhor, à casa de seu servo? Para comprar a tua eira, disse Davi, e aqui construir um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. Ornã disse a Davi: tome-a, pois, o meu senhor e rei, e faça o que lhe parecer bom. Aqui tens os bois para o holocausto, e o carro e o jugo dos bois para a lenha.
o servo de meu senhor e rei, dá-lhe tudo. E Ornã ajuntou, que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Não assim, disse o rei. Levantou ali um altar ao Senhor, e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra, e cessou o flagelo que assolava Israel. Agora, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. 1 Reis 1. Adonias declara-se rei. O rei Davi estava velho, avançado em anos, e por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Seus familiares disseram-lhe: busquemos para nosso senhor, o rei, uma donzela virgem que sirva ao rei e tenha cuidado dele, e durma em seu seio para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel, uma donzela formosa. Essa donzela era muito formosa. Ela cuidava do rei e o servia, mas o rei não a possuiu. Ora, Adonias, filho de Agite, encheu-se de orgulho e exclamou: sou eu quem reinará. Adquiriu para si um carro e cavalos, e tomou uma escolta de 50 homens. Nunca seu pai o contrariou, dizendo: por que fazes isso? Além disso, ele era muito belo e, na idade, seguia imediatamente a Absalão. Tendo feito reuniões com Joabe, filho de Sarvia, e com o sacerdote Abiatar, esses tornaram-se seus adeptos. O sacerdote Sadoque, porém, bem como Banaías, filho de Jojada, o profeta Natã, Semei, rei e os valentes de Davi, não abraçaram o seu partido. Adonias, tendo imolado ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra de Zoelete, ao lado de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os de Judá que estavam a serviço do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes, nem o seu irmão Salomão. Disse Natã a Betsabé, mãe de Salomão: não soubeste que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, sem que o saiba Davi, nosso senhor? Escuta, vou dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e dize-lhe: ó rei, meu senhor, não juraste a tua serva que Salomão, meu filho, reinaria depois de ti, e se sentaria no teu trono? Por que então Adonias se proclamou rei? Enquanto estiveres falando assim ao rei, entrarei e confirmarei o que tiveres dito. Foi Betsabé ter com o rei no seu quarto. O rei estava já muito velho, e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Betsabé inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Este disse-lhe: que queres? Ela respondeu: meu senhor, prometeste com juramento à tua serva que meu filho Salomão reinaria depois de ti, e se sentaria no teu trono. Ora, eis que Adonias se proclamou rei, sem que o saiba o rei, meu senhor. Imolou bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas, e convidou todos os príncipes, o sacerdote Abiatar e o general Joabe. Ó rei, meu senhor, todo o Israel tem os olhos postos em ti, esperando que declares quem há de tomar o teu lugar no trono depois de ti. Do contrário, logo que o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos. Falava ela ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natã. Disseram ao rei: está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. Em seguida disse: ó rei, meu senhor, porventura declaraste: Adonias reinará depois de mim e se sentará no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas, tendo convidado todos os príncipes, os generais e o sacerdote Abiatar, os quais estão comendo e bebendo com ele, e gritando: viva o rei Adonias! Não fomos, porém, convidados nem eu, teu servo, nem o sacerdote Sadoque, nem Banaías, filho de Jojada, nem teu servo Salomão.
Será do agrado de meu senhor e rei que assim se faça? Por que não deste a conhecer a teus servos quem deverá sentar-se depois de ti no trono do rei, meu senhor? O início do reinado de Salomão. O rei respondeu: Chamai-me Betsabé. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez-lhe este juramento: Pela vida de Deus que me livrou de toda a angústia. O que te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono em meu lugar, isso vou cumprir hoje. Betsabé inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O rei Davi disse: Chamai-me o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, e Banaías, filho de Jojada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, este disse-lhes: Tomai convosco os servos de vosso amo, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e levai-o a Gião. Ali o sacerdote Sadoque e o profeta Natã ungirão o rei de Israel. Tocareis então a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Voltareis depois atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono para reinar em meu lugar. Banaías, filho de Jojada, respondeu ao rei: Assim seja. Esteja ele com Salomão assim como esteve com o rei, meu senhor, e eleve o seu trono ainda acima do trono de meu senhor o rei Davi. O sacerdote Sadoque desceu com o profeta Natã, Banaías, filho de Jojada, os cereteus e os feleteus. Tomou o sacerdote Sadoque no tabernáculo o chifre de óleo e ungiu com ele Salomão. A trombeta soou e todo o povo pôs-se a gritar: Viva o rei Salomão! Depois toda a gente voltou atrás dele, tocando flauta e fazendo grandes festas, de modo que a terra vibrava com suas aclamações. Adonias e seus convivas, tendo terminado o seu banquete, ouviram aquela algazarra. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: Por que esse barulho de cidade alvoroçada? Falava ainda, quando sobreveio Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse-lhe: Vem, tu és um homem valente e trazes certamente boas notícias. Sim, respondeu Jonatas. Enviou com ele o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Jojada, os cereteus e os feleteus, e estes fizeram-no montar na mula do rei. O sacerdote Sadoque e o profeta Natã ungiram no rei em Gião. Dali voltaram cheios de alegria, e a cidade está em alvoroço. Essa é a algazarra que ouviste. E Salomão até já está sentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei foram felicitar o rei Davi, meu senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão maior que o teu, e eleve o seu trono ainda acima do teu. O rei prostrou-se então sobre o seu leito e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje pôs sobre o meu trono um sucessor, vendo eu com os meus próprios olhos. Os convidados de Adonias, aterrorizados, levantaram-se e foram cada um para o seu lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os cornos do altar. Disseram-no a Salomão, nestes termos: Eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os cornos do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que ele não fará morrer o seu servo à espada. Se ele se mostrar um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra um só de seus cabelos. O rei Salomão mandou mensageiros, e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei, que lhe disse: Volta para a tua casa. 1 Reis 2. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso, porta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma.
Tu sabes tão bem como eu o que me fez Joabe, filho de Sarvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, derramando assim em pleno tempo de paz o sangue da guerra, e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Farás como julgares prudente, e não deixarás que a sua seate e o S desçam em paz à habitação dos mortos. Por outro lado, tratarás com benevolência os filhos de Berzelai, o Galaadita. Tens também perto de ti Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, que me insultou tão violentamente no dia em que eu ia para Manaim, mas como ele veio ao meu encontro até o Jordão, jurei-lhe por Deus que o não mataria pela espada. Tu, porém, não o deixarás impune. Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabé, mãe de Salomão. Ela disse-lhe: Vens como amigo? Sim, disse ele, preciso falar-te, fala. Ele continuou: Sabes que o reino era meu, e que todo Israel me considerava como o seu futuro rei, mas o trono foi transferido a outro, passando para o meu irmão, porque o Senhor lhe deu. Tenho a esse respeito um pedido a fazer-te. Pede ao rei Salomão, que nada te recusa, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabé, falarei por ti ao rei. Betsabé foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono, mandou colocar um trono para a sua mãe, e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela. Disse Betsabé, peço-te que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher ao teu irmão Adonias. E o rei Salomão disse à sua mãe: Porque queres que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias? Pede também para ele o reino, que é meu irmão primogênito, assim como para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Sarvia. Jurou então o rei Salomão em nome de Deus, dizendo: Deus me trate com o último rigor, se Adonias não pagar esta palavra com a sua própria vida. Pela vida de Deus que me estabeleceu solidamente no trono de Davi, meu pai, e que fundou a minha casa como tinha prometido, Adonias será morto hoje mesmo. O rei Salomão enviou Banaías, filho de Jojada, para o matar. Disse também o rei ao sacerdote Abiatar: Vai para as tuas terras, em Anatote, porque és digno de morte. Entretanto, não te matarei agora, porque levaste a arca do Senhor Javé diante de Davi, meu pai, e compartilhaste todas as suas provações. Salomão destituiu Abiatar de suas funções sacerdotais, cumprindo-se assim a palavra pronunciada por Deus em Silo contra a casa de Eli. Quando chegou esta notícia a Joabe, que tinha seguido o partido de Adonias, embora não tivesse seguido o de Absalão, ele fugiu e refugiou-se no tabernáculo do Senhor, agarrando-se aos cornos do altar. Foram dizer ao rei Salomão: Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor, e está junto do altar. Salomão mandou Banaías, filho de Jojada, dizendo-lhe: Vai e mata-o. Banaías, chegando ao tabernáculo do Senhor, disse a Joabe: O rei ordena que saias daqui. Não saio, respondeu Joabe. O rei disse-lhe: Fez como ele disse. Mata-o e enterra-o, para que assim se afaste de mim e da casa de meu pai o sangue que ele derramou sem motivo. O Senhor fará cair esse sangue sobre a sua própria cabeça, porque ele matou, feriu a espada, sem que o soubesse Davi, meu pai, 2 homens mais justos e melhores do que ele: Abner, filho de Ner, general do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, general do exército de Judá. O sangue deles recairá para sempre sobre a cabeça de Joabe e de sua posteridade. Banaías, filho de Jojada,
voltou ao tabernáculo e feriu de morte a Joabe, sepultaram-no em sua casa, no deserto. Em seu lugar pôs o rei à frente do exército Banaías, filho de Jojada, e em lugar de Abiatar, estabeleceu Sadoque como sacerdote. Depois mandou o rei chamar Semei e disse-lhe: Fez para ti uma casa em Jerusalém e habita aí. No dia em que o fizeres e passares a torrente do Cedron, sabes que serás morto, serás responsável pelo que acontecer. Semei respondeu ao rei: Está bem. 3 anos depois, aconteceu que 2 escravos de Semei fugiram para junto de Aquis, filho de Maca, rei de Gete, vieram avisar a Semei, dizendo: Teus escravos estão em Gete. Semei levantou-se, selou o jumento e foi ter com Aquis a Gete, em busca de seus escravos. Disseram a Salomão que Semei fora de Jerusalém a Gete e estava de volta. O rei chamou-o e disse-lhe: Não te fiz eu jurar em nome de Deus, não te avisei formalmente, dizendo-te que em qualquer dia que saísses para onde quer que fosse, haverias de morrer? E não me respondeste: Está bem. Por que não guardaste tu o juramento do Senhor e a ordem que eu te havia dado? Tu sabes, ajuntou o rei, todo o mal que fizeste a Davi, meu pai. O rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será consolidado para sempre diante do Senhor. Ordenou o rei a Banaías, filho de Jojada, o qual saiu e feriu Semei, e este morreu, e o reino foi consolidado nas mãos de Salomão. 1 Reis 3. Salomão aliou-se por casamento ao faraó, rei do Egito, tomando sua filha por mulher, levou-a para a cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo do Senhor e o muro em volta de Jerusalém. O povo continuava sacrificando nos lugares altos, porque até aquele dia não tinha ainda sido edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e seguia os preceitos de Davi, seu pai, todavia, continuava sacrificando e queimando incenso nos lugares altos. Foi o rei a Gabaom para lhe oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante, e ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de Gabaom. O Senhor apareceu-lhe em sonhos em Gabaom durante a noite, e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente, e não sei como me conduzir. E, sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar, nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. O Senhor agradou-se dessa oração, e disse a Salomão: Pois que me fizeste esse pedido, e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E, se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos como o fez Davi, teu pai, prolongarei a tua vida. Salomão despertou, foi um sonho, voltando a Jerusalém, apresentou-se diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Vieram 2 prostitutas apresentar-se ao rei. Uma delas disse: Ouve, meu senhor, esta mulher e eu habitamos na mesma casa, e eu dei à luz junto dela no mesmo aposento. 3 dias depois, deu também ela à luz. Ora, nós vivemos juntas, e não havia nenhum estranho conosco nessa casa, pois somente nós 2 estávamos ali. Durante a noite morreu o filho dessa mulher, porque o abafou enquanto dormia.
Levantou-se ela então, no meio da noite, e enquanto a tua serva dormia, tomou o meu filho que estava junto de mim e o deitou em seu seio, deixando no meu o seu filho morto. Quando me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, encontrei-o morto. É mentira, replicou a outra mulher, o que está vivo é meu filho. O rei disse então: Tu dizes, é o meu filho que está vivo, e o teu é o que morreu. Vejamos, continuou o rei. Cortai pelo meio o menino vivo, disse ele, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas enternecerem-se e disse ao rei: Rogo-te, meu senhor, que dês a ela um menino vivo. Então o rei pronunciou o seu julgamento. Dai, disse ele, o menino vivo a essa mulher. Todo o Israel, ouvindo o julgamento pronunciado pelo rei, encheu-se de respeito por ele, pois via-se que o inspirava a sabedoria divina para fazer justiça. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Paz e bênçãos a todos.